paz do Senhor, povo de Deus. Queridos, nosso Deus tem nos trazido uma palavra à mente e eu quero dividir com meus irmãos aquilo que o nosso Deus tem nos dado, nos entregado. De graça recebi e de graça vou passar para os nossos queridos. Querido, o nosso Deus, mas já adiante, irmão, quero dizer que eu e a minha casa estamos muito bem. Amém? Glória a Deus. Mas vamos à palavra, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 18, versículo 20 e 21. Vamos à palavra. Ensina-lhe os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deves fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, pôs-nos sobre ele por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Glória a Deus. Esta é a palavra que o nosso Deus, Ele tem falado ao meu coração. A gente olha para as nossas obras, vamos dizer assim, igreja, e a gente vê que é uma necessidade de uma liderança educada, uma liderança centrada, capaz, uma liderança que esteja apta tanto a aconselhar quanto a receber conselho. Glória a Deus. Estou falando neste exato momento de Moisés, um líder extraordinário, um líder que nasceu, glória a Deus. E quando ele nasceu, foi numa época que Faraó estava um pouco indignado com o povo de Deus pelo crescimento que o povo tinha tão rápido e encheu todo o Egito. E naquele tempo não se podia mais que mãe tivesse filho homem. Faraó não queria de jeito nenhum que viesse nascer entre eles homens, meninos do sexo masculino. As mulheres até que podiam nascer e viver, mas todos os homens, menino homens, eram jogados no Nilo para que morresse, no pântano para que os jacarés também comessem, e por vezes certamente até jogado no deserto para morrer para lá, e ele não dava a mínima, porém estava extremamente com medo, porque o povo de Deus crescia de uma maneira, vou dizer assim, que extraordinária. Mas o que eu quero dizer é que Moisés nasce, a sua mãe leva ele bota ele dentro de um cesto, betuma aquele cesto, joga no rio Nilo, mas a providência de Deus já vai logo à frente, glória a Deus. E quando o povo pensava que Moisés iria morrer, o nosso Deus estava dando providência. Enquanto o cesto ia com Moisés pelas ondas do rio Nilo, a sua irmã Miriam andava olhando o percurso que aquele cesto estava fazendo. Mas exatamente naquele dia, a filha de Faraó inventa de tomar banho, e quando ela percebe que ali tem um cesto, e dentro do cesto ela percebe que tem um menino. O nosso Deus entra com a sua estratégia infalíveis quando cria Moisés dentro do palácio dos egípcios. Oh, glória a Deus, eu falo isso, querido, chega assim a presença do nosso Deus. A ousadia que o nosso Deus tem, aleluia, de exercer um projeto que parecia impossível de acontecer. Ele agora, com Moisés ali dentro do palácio, onde Moisés aprendeu toda a ciência dos egípcios. Que coisa grande. Mas aquele que nasce e ainda no ventre materno é separado para realizar uma grande obra, ainda que esteja no palácio, ainda que esteja se regozijando com as iguarias do rei, ainda que ele seja delegado a ele ser príncipe, ainda que ele comece até em parte também governar, aleluia, no Egito, mas que ainda que tudo isso aconteça, o nosso Deus não deixa de exercer aquilo que ele tem determinado
para mim e para você. Pois ali estava um grande líder no meio dos egípcios, comendo a comida dos egípcios, aprendendo toda a ciência, as faculdades egípcias. Ele aprendeu, foi instruído. Porque o nosso Deus, ele usa o leigo? Usa. Mas quando Deus quer separar alguém, ele primeiro prepara. Ele não separa uma pessoa que não esteja preparado para realizar a sua obra, mas de maneira nenhuma. Primeiro, traz para a faculdade dele, educa aquele líder. Se ele tem um nariz levantado para baixo do nariz dele, porque a educação para que um homem de Deus seja realmente um líder é o deserto. O papai sempre prepara um grande líder quando ele passa por muitas noites escuras, por muitas dificuldades. Quando Moisés, ainda jovem, sente ele no coração o desejo de andar e vê um soldado egípcio espancando um hebreu. Ele estava, de fato, no Egito, mas dentro dele, ele era israelita de Deus. Ele era um servo de Deus. E quem é servo de Deus? Ele pode estar na Babilônia, ele pode estar no Egito, ele esteja onde ele estiver, o nome do nosso Senhor, aleluia, é quem fala alto dentro dele. Quando ele viu o povo hebreu sendo espancado, escravizado, para fazer aquilo que os egípcios queriam, que Faraó mandava, e imediatamente cria-se uma revolta dentro do coração dele, e ele simplesmente pega aquele soldado e mata. Glória a Deus. E quando ele mata aquele soldado, ele começa a temer. Ele tem medo. E agora ele, mesmo assim, com medo, ele dá mais um passeio. Quando chega lá, tem o povo de Deus, o povo de Israel, brigando um contra o outro. E ele foi separar aquela briga. E acredite, irmãos israelitas brigavam entre si. Moisés foi separar, aí um dos irmãos disse o seguinte, disse, quem é você para querer se meter em nossas vidas? Queres fazer conosco como fizeste com um soldado que mataste e escondeste? Aí Moisés temeu. O nosso Deus coloca temor no coração do homem, para que o homem saia da faculdade do Egito e entre na faculdade de Deus. Quando Moisés se assusta com aquela palavra, fica temeroso, e imediatamente começa a correr, não mais para o palácio, não, mas para o deserto, ou para o deserto. Porque o nosso Deus queria uma intimidade com Moisés, queria ensiná-lo como era que se tomava conta de ovelha, como era que ia tomar conta do povo dele. E ali ele passou 40 anos, aonde aprendeu como tomar conta de ovelha. E quando o nosso Deus viu que ele já estava, aleluia, aprovado para ser um sacerdote, para ser um líder, um juiz, oh glória a Deus, simplesmente aparece para ele em uma sarça, aleluia, manda que ele tire a sandália dos pés, porque a terra que ele iria pisar era santa, porque onde está o Senhor dos exércitos, o lugar é santo, e para se chegar a ele, é necessário ficar descalço, se inclinar, baixar a cabeça, aleluia, e o adorá-lo, porque ele é fiel.
Tinha Moisés uma grande missão e ainda não sabia. Nem sabia porque estava passando por tanta prova, por fome, por frio, noites mal dormidas. Pois é assim que o nosso Deus levanta homens fortes, líderes para liderar o seu povo. Oh, aleluia! Queridos, esse é o trabalhar do nosso Deus. E agora vem Moisés do deserto para livrar o povo de Israel. Olha como o nosso Deus, ele é tão bom. Durante 40 anos no deserto, vem e o nosso Deus diz: olha, Moisés, tu vai para lá porque eu quero libertar o meu povo. Moisés disse: olha, eu não sei falar. Tem até pessoas que dizem que Moisés era gago. Eu peço perdão aos irmãos, mas a Bíblia não diz em canto nenhum que Moisés era gago. Não. Moisés, ele estava pesado de palavras. Pense você viver 40 anos em terra distante, falando o idioma daquele povo. É capaz de você esquecer até o seu próprio nome na linguagem que você falava. Mas o nosso Deus trouxe Moisés, mandou, certamente envolveu ele com o seu Espírito Santo e mandou até, aleluia, até o Egito. E chegando no Egito, ele tem aquela fala com o faraó, usa Arão, seu irmão, onde o nosso Deus disse, levantou ele como porta-voz de Moisés, e ali Arão falando tudo que Moisés falava, ele passava para ele. Porque Moisés estava com o idioma na mente do povo que ele estava. E podia tropeçar nas palavras, fosse falar os idiomas dos egípcios. Aí o nosso Deus dá um tradutor para que ele falasse. Mas vamos para frente. Aí o nosso Deus traz aquelas 10 pragas para o Egito. Foram os 10 pragas onde Faraó viu o poder de Deus. A última foi a mais terrível, aonde mata todos os primogênitos. E verdadeiramente Faraó fica irritado com o povo de Deus, manda que o povo vá embora. Mas quando ele vê que vai perder a mão de obra, e ele, os seus soldados, os seus grandes e os seus príncipes entram como um acordo para ir atrás do povo de Deus. E até que vão, mas não consegue, porque o nosso Deus usa Moisés e ele fere a água com bastão e as águas, o mar se divide. Porque é onde o nosso Deus está, há poder, glória a Deus. Mas o nosso Deus, ele é tremendo, não só fez isso, aleluia, como chegando no outro lado, pede que Moisés toque a mão nas águas, o mar se fecha, glória a Deus, aleluia, ali os egípcios morrem, aleluia, aleluia. O nosso Deus diz que os egípcios que o povo de Israel viram, não verão mais, mas nunca hão de ver outra vez, porque eles morreriam e morreram no mar. Não só eles, mas também Faraó. Querido, isto é um líder, há uma preparação, aleluia. Mas o meu Deus, quando um líder ele faz aquilo que não agrada a Deus, como Moisés, o meu Deus manda com que ele toque na rocha, porque disse que estava na rocha, e ele não toca, ele fere. Muito bem, a água sai, porque outrora Deus disse, Moisés fere, ele feriu. Na outra, na frente, o nosso Deus diz, toca. Mas a multidão oprimindo, a mente dele sai do normal, ele perde o consciente e fere a rocha. E por causa disso, ele perde de entrar na terra prometida. Não só ele, mas todo aquele povo que saíram da terra prometida, nenhum entrar, não sei Caleb e Josué. Mas o nosso Deus é fiel. Aí chega agora o tempo de entrar na terra. Moisés sabia que não ia entrar na terra. Agora ele instrui o seu sucessor. É esta palavra que eu quero chegar. Líderes, pastores, forme pastores. Líderes, forme líderes. Sabe por quê?
o seu liderado vai passar. O seu tempo de liderar vai passar. E você tem que deixar pessoas que estejam instruídas para que venham fazer aquilo que é certo diante do nosso Senhor. Moisés não fez aliança, glória a Deus, com outras terras, de jeito nenhum. Até porque ele também não entrou, glória a Deus, aleluia, em Jericó, na terra prometida. Mas lá atrás, aleluia, com os amalequitas, ele não quis nem saber. Levanta os braços e guerreia. Enquanto Moisés estava, glória a Deus, com as mãos levantadas, Josué estava na batalha, ferindo os amalequitas. O povo de Deus teve uma grande vitória. Queridos, mas a palavra principal é que instrua o seu líder para que ele saiba liderar. E aceite conselho como Moisés aceitou de Jétro, seu sogro. Porque não é toda vez, irmão, que estamos na obra do Senhor, liderando, pensando que está fazendo a coisa certa. Ali Moisés estava cansando o povo. Moisés estava sendo cansado. Seu sogro Jétro, ele se levanta para lhe dar educação e lhe dizer como ele deve se proceder para que a obra de Deus siga em frente sem cansar-se e sem cansar o povo. Aonde ele levanta líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e de 10. E ele disse: aquilo que puderes fazer e resolver, fazes. Porém, se vier coisas muito difíceis, trazes para mim. Esse é o papel do líder. Então, queridos, que o nosso Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, compartilhe, querido, este vídeo. Comente em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.